você aí nesse teu domingo a estar adorando a Deus junto conosco, a estar louvando ao Senhor junto conosco. E nós vamos iniciar esse culto, em primeiro lugar, orando ao Senhor, colocando as nossas vidas diante de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai, nós queremos nesta tarde declarar, ó Deus, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha sobre nós com a Tua presença a cada dia, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós nessa manhã. E elas são as provas de nós não sermos consumidos, como diz a Tua palavra. Que o Senhor alcance a vida de cada um dos nossos irmãos. Que cada família que estiver assistindo esse vídeo, esse culto, possa estar junto com a gente, num só coração, num só espírito, adorando ao Senhor. E o que o Senhor continue sendo a luz do mundo em nós, que nós possamos refletir a Tua luz. Em nome de Jesus, amém. Para que você veio? O que você veio fazer aqui hoje, aí na sua casa? No momento em que você pegou o seu celular, você acessou esse culto, qual é o desejo do teu coração? Nós viemos aqui para adorar o Senhor e queremos pedir que você adore junto com a gente. Amém? Tu
maravilhoso para nós. Muito obrigada porque a tua vida habita em nós. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado recursos para, mesmo que distantes, possamos adorar junto com nossos irmãos. Deus abençoe, querido. Fique na paz. Que Deus te dê uma excelente semana. E agora você vai ficar com mais uma palavra do nosso pastor. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui para poder prestar culto ao Senhor, para poder adorar o Senhor, fazer parte desse momento tão gostoso e tão importante da nossa vida. E agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos começar no versículo 1. Eu quero dar um tempinho para você achar aí o texto. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, verso 1. O tema da nossa mensagem é o primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 até o verso 4. Quero dar mais um tempinho aí para você conseguir localizar o texto. Como já falamos, o tema da mensagem é o primeiro amor. Amém? Vamos à leitura. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Amém? Até aí, que Deus nos abençoe com essa palavra, não é? Nós precisamos fazer uma consideração antes da gente entrar propriamente no que vamos falar. O livro do Apocalipse, para muitas pessoas é um livro de mistérios, de uma série de coisas, e de fato ele tem muitas mensagens que nós precisamos interpretá-las, porque elas são feitas em cima de símbolos, tá? Mas nada complexo do ponto que a gente não possa entender. Mas o Apocalipse ele não foi escrito somente com uma visão futurista. Quando João escreve o Apocalipse, ele escreve também para os cristãos daquela época, e esses cristãos, eles estão passando por lutas, por batalhas, e aí o Apocalipse ele é escrito para trazer conforto, consolo e exortação àqueles irmãos naquela época. Mas também ele é escrito para o futuro, né? Porque ao ler o Apocalipse nós vamos entender que há uma mensagem futura, até porque a Bíblia é uma história como um todo que tem início, que tem meio e terá um fim, né? Isso é um fato. Eu não sei dizer para você se o mundo vai acabar hoje, amanhã ou daqui a alguns anos. Mas quando eu olho para essa mensagem hoje, a mensagem que nós vamos meditar, eu entendo que essa mensagem se enquadra perfeitamente nos dias de hoje, né? Dentro do Apocalipse, então, nós encontramos 7 igrejas, tá? Essas 7 igrejas, elas existiram de fato na Ásia, na época de João, né? E, então, ela é uma mensagem para aquela época e uma mensagem para o futuro. Dentre essas igrejas, nós temos a igreja de Éfeso, tá? Então ele vai tratar sempre assim,
Ele vai tratar as qualidades daquela igreja e ele vai tratar também os problemas, os pecados ou defeitos, se a gente possa assim dizer, que estão acontecendo ali. E o problema que nós estamos tratando, que é tema da nossa mensagem aqui, que é o primeiro amor, é algo tremendamente visível nos dias de hoje, porque no versículo 2:4 ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A nossa pergunta é, mas o que é esse primeiro amor que essa igreja abandona? Eu coloquei uma definição simplista, mas que com certeza pode trazer um entendimento muito bom para nós. Então, o primeiro amor é aquele que nasce quando temos nosso encontro verdadeiro com Jesus Cristo e a Ele nos entregamos. Então, quando nós nos entregamos a Jesus, isso foi a primeira vez que nós entendemos a mensagem do Evangelho de uma forma profunda e diferenciada, e alguém nos apresentou a Jesus Cristo e nós nos entregamos a Ele. É o amor que vem a partir do momento que Jesus se torna o nosso Senhor e Salvador. Então, o primeiro amor é justamente aquele amor que nasce desse nosso encontro verdadeiro, onde nós nos entregamos a Jesus Cristo para que Ele seja na nossa vida o Senhor e o Salvador da nossa vida. Então, o primeiro amor nasce exatamente ali. E aí, João está dizendo a respeito dessa igreja, a igreja de Éfeso, que o que Deus tem contra ela é que ela abandonou justamente esse primeiro amor. Se nós vamos no início da carta aos Efésios, nós vamos ver lá que uma das características que Paulo ressalta é justamente o amor que aquelas pessoas têm. Mas agora o que está sendo dito delas é que elas abandonaram o primeiro amor. Quais são as características que elas comprovam de que perdemos esse primeiro amor? Porque isso é passível de acontecer perfeitamente. Então, quais são as características de que nós perdemos esse amor? E eu quero fazer algumas considerações com você. A primeira delas, falta de compaixão e graça para com o próximo. Então, uma das características que nós temos de que as pessoas perderam o amor é a falta de compaixão e graça para com o próximo. O melhor exemplo que nós encontramos na Bíblia sobre compaixão e graça é o que está estabelecido na igreja do primeiro século, né? É aquilo que está descrito ali em Atos capítulo 2. Então, quando nós vamos para Atos 2, nós encontramos uma igreja que ela tem uma compaixão e uma graça muito grande para com aquelas pessoas que agora estão chegando e que a mensagem está sendo revelada, a mensagem de salvação está sendo revelada a elas. Além de orar e testemunhar de Jesus às pessoas, aquelas pessoas tinham um coração compassivo, misericordioso, e buscavam atender às necessidades espirituais, físicas e emocionais das pessoas que estavam à sua volta. Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 2. Segura esse texto aí, e nós vamos voltar depois. Atos capítulo 2. O versículo 42 a 47 é conhecido seu, mas é importante a gente rever isso. Então, Atos 2:42 nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Olha que igreja, que comunidade, que pessoas que se formam nesse momento por causa justamente dessa compaixão e dessa graça para com o outro. Ao ponto de que as pessoas que tinham as suas posses, elas vendiam e traziam as suas posses até os apóstolos, para que eles administrassem aquilo de acordo com a necessidade das pessoas que estavam ali, uma preocupação. Aí eles tinham essa confraternização, eles comiam junto e eles aprendiam da palavra junto, e havia uma manifestação clara do Espírito, com sinais, com milagres que iam acontecendo ali. Quanta coisa boa! Mas dá uma olhada no capítulo 4, Atos 4, no versículo 32. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas vendiam e traziam o valor correspondente e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que algum tinha necessidade. Então há uma preocupação para que as pessoas sejam atendidas na sua necessidade. Essa igreja aqui, o texto está dizendo que havia abundante, o versículo 33, havia abundante graça. Mas ainda em Atos, capítulo 6, acontece um problema. As viúvas, dos gregos, ou os helenistas, elas estão ficando sem alimentação. Muita gente, como é que você resolve isso? Ora, Atos 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Queridos, há uma preocupação com o conhecimento que essas pessoas precisam ter da palavra, há uma preocupação com a alimentação física, e pode ter certeza que não diferente, havia uma preocupação com o emocional. Então era necessário assistir a essas pessoas de uma forma geral, Quando nós não nos preocupamos com as pessoas em todos os aspectos possíveis, isso é sinal de que nós perdemos esse primeiro amor, porque nós não manifestamos compaixão e graça. E então tudo começa com o quê? Com oração, e termina com oração. Oramos para que Deus salve as pessoas, e oramos por essas pessoas quando elas vão, ou quando elas vêm a Jesus. Começa com oração e sempre termina com oração. Se eu não me preocupo com isso, se eu não oro pela salvação das pessoas, se eu não me importo em falar de Jesus para essas pessoas, isso é uma forte evidência de que eu perdi o primeiro amor. Porque quando eu me preocupo com as pessoas, quando eu tenho uma preocupação de levar a salvação de Jesus Cristo para as pessoas, automaticamente tudo aquilo que são as necessidades dessas pessoas, eu também quero assistir. Então, uma das fortes evidências de que nós perdemos o primeiro amor é a falta de compaixão e graça. E querido, eu quero dizer mais, Então talvez a gente pense assim, nós temos aí os nossos irmãos que estão fazendo um trabalho abençoado, arrecadando alimentos e levando cestas, está bacana. Então dá um saquinho de arroz, um saquinho de açúcar, isso e aquilo.
isso aí não significa o todo de compaixão e graça. Porque compaixão e graça vai além disso, isso faz parte. Mas isso não é o todo. Tá? Não se engane. Tá? A Bíblia ainda vai dizer que as boas obras não podem salvar. Então as boas obras também, elas não podem me definir como alguém que tem compaixão e graça, como alguém que está pleno do primeiro amor. Não. Então nós precisamos olhar isso como um todo. Então uma das características de que nós perdemos o nosso primeiro amor é a falta de compaixão e graça num todo para com o nosso próximo. Em segundo lugar, uma outra característica de que nós pode evidenciar de que nós perdemos o nosso primeiro amor é a falta de vontade de estar com o povo de Deus. Então, quando nós não temos vontade de estar com o povo de Deus, alguma coisa está errada. Um engano que vem de tempos é aquele que diz que eu posso servir a Deus na minha casa e que eu não preciso ir na igreja. Querido, eu ouço isso há muito tempo e isso é um engano. E Satanás se aproveita desse engano para minar a vida das pessoas, para que elas não se aproximem de Deus. É lógico que precisamos servir a Deus em todos os lugares, inclusive em nossa casa. Mas isso não nos exclui de estarmos em contato com a comunidade. Então essa história de que eu posso servir a Deus na minha casa é muito complicada. E eu tenho ficado preocupado, sabe por quê? Porque esse tempo tem nos colocado a servir a Deus somente dentro da nossa casa. Tem muitos cristãos que falam, maravilha, eu estou vendo essa mensagem agora, eu participo da escola bíblica e eu dou meu saquinho de arroz, macarrão, sal, seja lá o que for, quando os irmãos passam que pedirem, está tudo certo. Não, não está tudo certo. É tremendamente preocupante, é lógico que nesse momento nós não podemos estar juntos, tá? Nós não podemos estar juntos, tá? Mas, querido, isso vai passar. Tenho ouvido alguns irmãos dizerem que acreditam que após essa pandemia, muitos cristãos não voltarão mais para o templo. Eu tenho ouvido vários irmãos, não só pastores, irmãos mesmo, dizendo isso para mim. Estar em comunidade é essencial para a manutenção da nossa fé. Estar junto com a comunidade é essencial para a manutenção da nossa fé. O Novo Testamento todo fala da igreja, ajuntamento de povo, o ajuntamento daqueles que se chamam povo de Deus. Na realidade, um comportamento muito natural das pessoas que vivem em sociedade é querer estar junto. As pessoas que vivem em sociedade, querido, elas querem estar junto, é um comportamento muito natural. Temos muita facilidade para fazer grupos e nos reunirmos. Então, é muito fácil a gente fazer grupo. E nós fazemos, as pessoas que gostam de estar em sociedade, elas criam grupos. Fazemos isso em família, fazemos isso entre amigos, fazemos isso na escola e assim por diante. Nós vivemos fazendo grupo. Eu tenho um grupo da minha família. Eu tenho um grupo, não só o grupo físico, mas eu tenho um grupo aí digital, na informática, que eu tenho no celular. Olha só, nós criamos, hoje quantos grupos você faz parte? Então o homem que vive em sociedade, isso ele faz de uma forma muito normal. Tanto no ambiente escolar, como no ambiente familiar, como no ambiente de amigos. Então nós fazemos isso na família, entre amigos, fazemos na escola e assim por diante. E uma coisa muito importante para você ouvir, esses grupos, eles são saudáveis. Isso é importante, nós precisamos nos relacionar. Mas por que muitas vezes isso não se torna relevante no grupo chamado igreja? Então eu tenho acompanhado isso também. Que muitas vezes o grupo igreja, ele é deixado de lado. E eu tenho uma resposta, porque muitas vezes isso não acontece de forma relevante no grupo igreja. Porque na igreja não nos reunimos simplesmente para fazer comemorações, para comer juntos, para jogar conversa fora, coisas que nós fazemos nos outros grupos. O ajuntamento do povo de Deus
nos coloca num patamar de exposição e tratamento. Então as pessoas muitas vezes não querem participar do grupo da igreja porque ele nos coloca num patamar de exposição e tratamento. Diferente do que acontece nos demais grupos, que temos o ajuntamento da igreja, diferente do que é nos demais grupos, o grupo da igreja, o grupo chamado igreja, ele se torna corpo. Porque nos outros grupos não é corpo. Porque cada um acaba levando a sua própria vida. Mas quando a gente vai para o grupo da igreja é o mais influente. E justamente por ser essa reunião que nos coloca em exposição e tratamento, a Bíblia vai dizer que isso aí é corpo, é diferente. A igreja se diferencia dos demais grupos porque ela é corpo. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Está lá em 1 Coríntios 12, 27. Ainda vai dizer que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Porque todo sente, porque é corpo, querido. Então, quando nós pensamos na relevância do grupo igreja, às vezes ele não é tão relevante, porque as pessoas não querem se expor ao tratamento, porque as pessoas não querem colocar a sua vida e dentro do corpo. Elas serão necessariamente tratadas. Mas o que acontece é que no corpo, nossas feridas, nossas debilidades, nossos pecados são expostos. No corpo, nós temos a necessidade de tratamento. Então, muitos nutrem com a igreja uma relação distante, de pouco contato. Em contrapartida, conseguem ter uma relação de grande afinidade com outros grupos. Então, o Facebook, ele entrega. Porque o que acontece? A pessoa está aqui, a pessoa está lá, participa disso, participa daquilo outro. Mas quando se trata da igreja, querido, essa participação reduz em muito. Porque esse grupo é um grupo diferenciado. Ele é corpo. E onde tem corpo, né, vai haver exposição das nossas feridas. Vai haver exposição dos nossos pecados. Vai haver exposição das nossas debilidades. Então ele é diferente de outros grupos. Mas por que a minha afinidade com outro grupo é maior, ou com outros grupos é maior do que com esse grupo da igreja? Tem alguma coisa errada? Tem. Vamos lá para Atos, capítulo 2, novamente. Atos 2. O versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Está aí. Isso aí é o corpo. São pessoas que estão unidas no mesmo propósito. Não é para jogar conversa fora, mas é para viver em unidade, porque isso é igreja. Querido, se não fosse para isso e para o propósito maior que é a salvação e que vai culminar com o céu, para que ser de uma igreja? Então, se não há esse propósito de ser corpo, isso é religiosidade. E não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Porque além de corpo, a palavra de Deus nos apresenta isso como família. E família tem tratamento? Tem. Uma boa. Abra sua Bíblia comigo. Aliás, perdão. Antes de eu falar desse texto, eu quero fazer um outro comentário com você. Na igreja, meu querido,
eu sofri talvez as maiores dores da minha vida. Mas também foi no ambiente da igreja que talvez eu tenha causado as maiores dores na vida de outras pessoas. Eu não tenho problema de falar isso, porque essa é a minha realidade, essa é a minha vida. Mas a igreja, esse ajuntamento, continua sendo a maior paixão da minha vida. Meus irmãos, eu vou na igreja todo dia, porque eu trato da gatinha lá. E eu olho para todo aquele espaço. E eu fico pensando o quanto aquilo ali é relevante. Nós comemoramos o aniversário da igreja esses dias. Meus irmãos, eu fui ver as fotos, é uma história desde a garagem da casa da irmã Cleusa, salãozinho na esquina ali. Desde 1993 eu estou nessa jornada de ajuntamento com pessoas. Alguns foram, outros vieram. Meus irmãos, é sempre a realidade. A igreja, as pessoas com quem Deus me tem dado o privilégio de congregar e ser corpo, são uma parte relevante da minha vida. A minha vida está marcada por pessoas. E essas pessoas são relevantes na minha vida porque elas fazem parte da minha história. Pessoas que não estão aqui, estão em outros lugares que eu mantenho contato, mas que fizeram parte da minha história de vida. Na igreja, eu constituí vínculos muito fortes. Pessoas que não estão aqui hoje, mas são padrinhos meus de casamento. Então isso é história da minha vida. E eu continuo, apesar de todo o tratamento que eu já passei, ou talvez de todo o tratamento que eu fiz o outro passar, eu continuo apaixonado pela igreja. Igreja é lugar de tratamento. Por isso, às vezes, na igreja nós sentimos dor e nós sofremos. A igreja, por vezes, será tremendamente confortável. Você vai estar naquele ambiente, vai ser tremendamente confortável. Mas muitas vezes a igreja vai ser desconfortável. Você vai se sentir incomodado. Mas esse é o tratar de Deus. Abre comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 24. Na minha versão está assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É uma orientação do apóstolo Paulo. A vida em comunidade, considerar o outro, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixar de congregar, estar junto. Façamos admoestações, cuidemos do outro, ensinemos o outro, venhamos a corrigir, sejamos canal de correção de Deus na vida do outro, tanto mais quanto nós sabemos que o fim está chegando. Aquele dia é o fim de Cristo vir e buscar a sua igreja. Então a falta de vontade de estar com o povo de Deus não é uma coisa normal, mas um sinal claro de que perdemos o nosso primeiro amor. Então nós já temos duas características, duas evidências de que nós perdemos o primeiro amor. Primeiro é a falta de compaixão e graça com o próximo. Depois é a falta de vontade de estar com o povo de Deus. Em terceiro e último lugar, que nós perdemos o primeiro amor, um sinal evidente de que perdemos o amor, o primeiro amor, é a indiferença em relação ao pecado. Indiferença em relação ao pecado. Em 1998, eu trabalhava lá no Colégio Batista, eu comecei a trabalhar no Colégio Batista, e lá eu conheci uma moça que ela morou muitos anos no Rio de Janeiro, chama-se Íria. E a Íria falou: Adriano, eu morava no Rio, estava tudo muito bom, tudo confortável, tudo tranquilo na minha vida no Rio de Janeiro. Mas
um belo dia, andando pela rua, eu passei e numa calçada tinha uma pessoa morta. E eu não senti, por viver naquele lugar, naquele ambiente, eu não senti absolutamente nada por aquela pessoa. Eu não tive nenhum tipo de sentimento por aquela pessoa. Ela disse assim: naquele dia eu entendi que eu tinha que sair do Rio de Janeiro, porque aquilo me estava fazendo mal. A convivência com o pecado, ou a indiferença em relação a ele, faz com que a nossa vida se esfrie de um tanto, que quando nos damos conta, ainda que não estejamos numa prática de atos pecaminosos, não conseguimos ter uma postura de rejeição do pecado. Tanto faz, não me afeta mais. Meus irmãos, quando eu perco a minha afinidade, quando eu olho para alguém que morreu, seja por tiro, seja por fome, seja por frio, e eu não sinto mais nada, alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está errada aqui. Isso é sinal de que a minha fé, que o meu amor é o meu semelhante, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele esfriou. E eu falo que o maior exemplo para mim, talvez para você seja diferente, de que nós nos acostumamos muito fácil com o pecado, ainda que a gente não esteja praticando ele assim de uma forma incisiva, é o que acontece com Ló. Ló foi morar em Sodoma, para a gente resumir a história. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram tremendamente pecadores, e para ele sair de lá, quando Deus vai destruir Sodoma, o que acontece? Os anjos têm que entrar dentro da casa dele e empurrar ele para fora, porque senão ele não vai sair dali. Ele não queria sair dali, não era praticante, mas ele vivia, ele concordava. Quando os homens chegaram ali na porta, e literalmente eles queriam possuir sexualmente os anjos, porque eles vieram em formato de homens. E isso era muito comum em Sodoma. Sabe o que Ló falou? Não faz nada para essas pessoas, porque quando você recebia alguém na sua casa, você tinha que cuidar dessa pessoa de todo jeito, senão a mão de Deus pesava sobre você, ele estava sob a sua proteção. Ló fala: olha, eu tenho aqui as minhas filhas virgens, eu dou elas para vocês, mas não toca nesses homens. Olha que ponto chega o sujeito que está simplesmente vivendo naquele ambiente, tanto faz como fez, eu não faço mesmo, então deixa para lá. Meus irmãos, isso é sério, isso é muito sério. Quando o pecado não nos incomoda mais, ainda que a gente não esteja na prática, isso é sinal de que nós perdemos o nosso primeiro amor. Vá comigo em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus dizendo sobre os últimos dias. Se você pegar os versículos anteriores, você vai ver. Jesus está dizendo que o amor vai se esfriar de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Se você não se incomoda com o pecado que está no mundo, se você não se incomoda com a vida de pecados que o outro está vivendo, com aquela desculpa que isso não é problema seu, você deixou o primeiro amor, você esfriou na sua fé. Se você não se incomoda com o pecado que está no mundo, se você diz: isso aí não é problema meu, é ele que vive do jeito que ele vive, que ele quiser viver, problema dele, eu não sou eu, e cada um é cada um, meu querido, isso é sinal de que o seu amor esfriou. A vida do outro é problema meu e seu sim. Vamos dar conta a Deus pelo silêncio e omissão da verdade, para com as pessoas que Deus permitiu que passassem por nós e não fizemos nada por elas, de não termos falado da verdade que salva. Então o pecador que passa por você e você não fez nada, ele está vivendo no pecado, você vai responder por essa vida. A
palavra de Deus nos aponta a respeito. Então, o outro realmente precisa ser alvo da minha vida e da sua vida. O cristão que se incomoda com o pecado não é um alucinado que sai condenando pessoas, mas alguém que ora, que sofre pela escravidão que o pecado tem causado nas pessoas, que se compromete em orar diariamente para que Deus abra os olhos dessas pessoas, para que elas vejam a verdade de Deus, que se compromete em, tendo uma oportunidade, falar da verdade de Deus a elas. Então, o cristão que se incomoda com o pecado não é alucinado que sai por aí condenando todo mundo, não. É o sujeito que ora por essas pessoas, é o sujeito que sofre pela escravidão do pecado na vida da pessoa, e é o sujeito que, tendo a oportunidade, ele fala da salvação, sem magoar, sem ofender absolutamente nada. Ele fala de Deus para as pessoas. Se isso não acontece com você, você abandonou seu primeiro amor. Uma última consideração. Segundo os comentaristas e estudiosos da Bíblia, a ideia desse abandonar o primeiro amor é de que os cristãos de Éfeso fizeram isso de forma consciente, sabendo que estavam abandonando esse primeiro amor. Então, os cristãos de Éfeso sabiam, porque se lá no começo, no livro de Efésios, diz do amor deles, eles tinham plena consciência de que aquilo que eles viveram, eles não estavam vivendo mais. Então eu quero encerrar com Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Orientação de Deus para aquelas pessoas daquela época e orientação de Deus para mim e para você. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu quero parar aí no versículo. Vou até aí. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Querido, o primeiro amor, ele é fundamental para a minha vida. Ele é fundamental para que eu mantenha a minha fé viva com Jesus Cristo. Nós estamos com uma dificuldade de colocar canções na nossa mensagem, porque nós somos bloqueados várias vezes pelo Facebook. Mas eu quero deixar uma opção de canção para você. A Vineyard tem uma canção que fala primeiro amor. Meu primeiro amor ou primeiro amor. Procura lá essa canção. Essa canção é linda. É uma invocação, um pedido a Deus, para que a gente volte ao primeiro amor. Querido, volta para o primeiro amor. Deus tem nos chamado a isso. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos tão somente nessa tarde pedir ao Senhor que o Teu Espírito mexa com todo o nosso ser, com todo o nosso interior, e nos leve de volta a um lugar que nós não deveríamos ter saído ou abandonado, como o Senhor diz, a igreja de Éfeso. Traz para dentro de nós o arrependimento sincero e verdadeiro, de olharmos para nós mesmos e para aquilo que falamos nessa palavra aqui, e fazemos uma consideração. Como que nós estamos com relação ao nosso primeiro amor? Arde em nós novamente com o Teu Espírito. Fala com a nossa vida de uma forma toda especial. Que o Senhor tome a cada um de nós pela nossa mão e nos leve de volta ao nosso primeiro amor. Essa é a nossa oração. É o que nós pedimos. Pedimos a Ti que nos perdoe, ó Deus, de termos abandonado esse lugar. Que o Senhor nos leve de volta. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.